E aí, beleza? Eu sou o Júlio Augusto e também sou o Fafamilolo Olussadi Oyekale. E você sabe que esse é um canal de resenha de livros, mas também sempre com um aspecto, um olhar de um macumbeiro, de um sociólogo, aquele gostinho. Espero conseguir ser. Hoje eu vou resenhar sobre esse livro, Ifá, Senhor do Destino, do Fernandes Portugal Filho. Esse é um assunto que para mim às vezes é muito difícil começar abordando, porque desde quando eu iniciei em Fá, a maioria das pessoas que eu converso sobre Fá me pedem, me recomenda algum livro, algum lugar que eu possa me debruçar e ler tudo que eu puder. E esse não foi um caminho, por exemplo, que eu fiz. Eu não li primeiro sobre Fá para depois me iniciar. Primeiro eu me iniciei e eu tinha um sacerdote que era muito próximo de mim, e ele foi me ensinando as coisas que eu poderia, me dando as noções básicas e me recomendando uma leitura ou outra, mas sempre leituras acadêmicas, para ler e me debruçar. Muitas não em português. E depois de um tempo, começo a aprender Ifá com os próprios Yorubás, da minha própria família, os mais velhos, da minha própria tradição. Esse foi o processo que eu segui. Depois, quando eu já tinha um certo conhecimento do assunto de Ifá, e aí eu comecei a olhar para os livros que foram produzidos aqui no Brasil, e aí eu não sabia o que recomendar para as pessoas, porque eu já tinha uma opinião formada, já tinha uma vivência, tinha um sentimento sobre o assunto Ifá, e conforme eu me deparava com um novo conteúdo, era sempre conteúdos diferentes, ou no máximo um detalhe ou outro que era até similar com o que eu tinha aprendido, enfim. Então, dito isso, eu preciso fazer esse disclaimer para explicar exatamente esse livro. Fernandes Portugal Filho é o mesmo autor daquele guia prático da língua iorubá que está em português, inglês e espanhol, que eu fiz um comentário, eu expliquei sobre ele em um outro vídeo. Só sobre os dicionários, fiz uma resenha só sobre os dicionários do Yorubá e eu dou uma visão sobre a grafia, o idioma, a compreensão do idioma que o Fernandes Portugal Filho apresenta naquele livro da mesma editora. Neste aqui, então eu não quis ser tão crítico na minha análise sobre qual a grafia estivesse correta, das frases, dos contextos, porque eu achei que não caberia aqui. Aqui eu quero olhar mais para o conteúdo, não é um livro sobre o idioma Yorubá, que pese o idioma Yorubá seja extremamente importante para o assunto de Ifá. Não é um livro explicando a língua, então eu queria analisar mais o contexto, o conteúdo, as histórias, as explicações e saber se o conteúdo era de fato era aquilo que pudesse ser adquirido. Valesse a pena, né? Esse livro, na apresentação, o Fernandes Portugal Filho, ele se apresenta falando que ele é do Candomblé, e ele foi muitas vezes para a Nigéria, se não me engano 4 vezes, e tinha ido também para Cuba. E depois disso, ele começa a fazer uma apresentação do universo de Ifá para o leitor. Então, ou seja, vou colocar uma marca aqui, as primeiras 50 páginas do livro, ele não chega a ser excelente, ele tá no mediano para bom. Por quê? Porque quando ele está apresentando o universo de Ifá para o leitor, ele está fazendo algumas definições, são definições teoricamente da família dele, ou da tradição no qual ele aprendeu. E aqui, então, não cabe a mim dizer se é ou se não é, se está correto, se não está correto. Ele errou nesse conceito aqui, né? Porque pode ser que nessa família o conceito de fato seja assim. Um exemplo simples, ele coloca que o primeiro ser da criação, então, ou seja, quando Deus criou o universo, o primeiro ser que ele criou foi Oxalá, o orixá, Oxalá.
Na minha família é diferente. Então aqui não cabe a mim julgar se a família está ou se não está correta. Por quê? São interpretações de familiares. São tradições diferentes dentro do mesmo universo. Então, mas depois daqui, existem alguns outros conceitos que eu começo a me... Ainda nessas primeiras 50 páginas, que eu vou tentando entender se isso é de fato a família que ele aprendeu, ou se isso é uma relação que ele fez somando a vivência que ele tinha no candomblé e a vivência que ele teve em Cuba. Por quê? Porque o candomblé ele é uma religião brasileira, tá? Quando Yana Soka formou a Casa Branca do Engenho Velho e trouxe o grupo de sacerdotes de Xangô, um deles é o Oba Sanin e outros muitos, para poder formar a base do candomblé. Então eram pessoas estudiosas, eram sacerdotes, eram pessoas já com uma vivência para construir uma liturgia em terras brasileiras com os objetos do Brasil para dar conta das pessoas que já existiam no Brasil. Porque antes do candomblé existiam outras práticas como o calundu, orodere, cabula, enfim. E quando os escravizados vieram para aqui e tiveram descendentes, os descendentes também tinham as necessidades de continuar o culto que o seu pai ou que o seu avô teve. Então era aquela coisa de tipo... um ex-escravo agora estava numa nova terra, ele praticava ou ele mantinha o culto que ele tinha da forma que ele conseguia. Depois desse momento, quando ele agora foi alforriado, agora ele era livre, ele tinha um filho ou um neto, e aí o neto também nascia com algumas necessidades espirituais, visto porque estava agora no sangue dele, porque tinha uma árvore genealógica, genética, espiritual a ser preservada. E aí você tem aquela necessidade ali de preservar ou de manter esses contatos. E a demanda foi surgindo a ponto que, primeiro, as pessoas as pessoas que tinham um pouco mais de contato com o conhecimento de o que fazer e como fazer, foram fazendo, tipo, vão na casa de um, na casa do outro, foram se amalgamando e montando algumas práticas para que mantivesse preservado esse culto ainda às divindades que eles cultuassem, de qual parte da África que fosse. Quando surge o candomblé, ele já vem com essa proposta de ser uma coisa brasileira para o Brasil, dado o contexto, a realidade, a expectativa e a capacidade do Brasil. Então, é como se assim, se na Nigéria ou se na África como um todo, né? Mas vamos pensar especialmente na Nigéria. Na Nigéria, uma planta só existia lá, pela capacidade, pelo desenvolvimento, enfim, climático. A planta só tinha lá, aqui no Brasil não tinha ela. O que você vai fazer? Então você pergunta no oráculo se você pode substituir uma outra planta. Você pergunta no oráculo se essa outra planta dá certo. Porque existem plantas que são primas. Ou a mesma planta em dois lugares diferentes, ela se desenvolve de formas diferentes, então elas se parecem, mas ela tem a mesma planta de origem. Com isso, então, o candomblé ele começa a usar as plantas do Brasil, os objetos do Brasil, o contexto brasileiro, e ele se constrói para ser para o Brasil. Ponto. E aí a cosmovisão do mundo espiritual também é uma cosmovisão oriunda dessa... Então, assim, tem um limite. Então, você não vai pegar todos os 400 divindades, não. Você vai pegar essas divindades aqui porque são as divindades das pessoas que vieram para o Brasil. São as divindades que são descendentes... Porque os descendentes dos cultuadores dessas divindades estão no solo brasileiro. Então, dessas divindades precisam ser cultuadas e como elas precisam ser cultuadas. Então, é uma coisa mais fechada. Entende? Bom, então quando ele está explicando, apresentando quando você vivencia o candomblé no Brasil, dependendo do estado que você estiver, você vai ter você vai beber de uma fonte, às vezes primária, ou uma fonte que já desgarrou um pouquinho da tradição, enfim, dependendo de como for.
mas existem alguns contextos que eles vão manter ainda uma mesma origem, vai ter uma ramificação ali que vai contar um mesmo grupo de histórias, vai construir uma visão do mundo espiritual ou da função dos orixás dentro de uma coerência do candomblé. Quando você vai para Cuba, Cuba não teve essa mesma situação que eu acabei de contar. Cuba teve um outro desenvolvimento. Então, tal qual outros cultos do planeta Terra, que por mais que eles tivessem traços Yorubá, eles vão ter suas adaptações regionais, locais, geográficas, para poder atender o público que ali está fazendo parte. Bom, então quando o Fernandes Portugal Filho ele começa a apresentar alguns conceitos, mesmo dizendo que ele bebeu esse conceito na Nigéria, eu fico com algumas dúvidas. Será que ele aprendeu isso de fato lá com um nigeriano? Ou ele construiu esse conceito de algo que ele de fato estava vivendo na Nigéria com a compreensão que ele já tinha do candomblé? Então, tipo, é como se ele não tivesse removido a ótica candomblessista. Ele mantém-se no olhar candomblessista, mas para aquilo novo que estava sendo apresentado. E a mesma coisa eu acho que ele faz isso com Cuba, porque nessas primeiras 50 páginas que ele está conceituando o que ele vai apresentar, conceituando Ifá, visto que Ifá é uma prática espiritual, o povo Yorubá, algumas definições não me parecem tradicional Yorubá. Algumas definições parecem... ele traz para nossa ótica. Eu não sei se esse foi um processo consciente ou inconsciente dele. Então, por isso, do mediano beirando o bom. Na hora que ele apresenta as divindades e alguns conceitos, ele usa a palavra Yorubá, assim, algumas frases, algumas saudações, ele usa o Yorubá. Novamente, ele comete erros na grafia do idioma. Então, comparado que no outro livro ele também cometeu erro, e esses dois livros estão na terceira revisão, tanto o Guia Prático da Língua Yorubá quanto este, então eu novamente fico com um olhar um pouco mais reticente, um pouco mais crítico, pensando, foi realmente um erro do editor? Ou será que... Tipo, eu não consigo chegar a uma resposta, sabe? Por fim, depois disso, lá no capítulo 6 em diante, ele vai apresentar o oráculo. A partir daqui, esse livro ele se torna um livro que não deveria ser recomendado como um livro sobre o universo de Ifá. Por quê? Aqui eu preciso apresentar dois conceitos. Recentemente, neste canal, eu fiz um aulão sobre Ifá. Então, se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, tem um vídeo de 1 hora e pouco só sobre Ifá, e eu vou explicar sobre os oráculos, sobre o Du, sobre os objetos, que são divinatórios e tal. Beleza? Beleza. Se você assistiu, se você não assistiu, eu vou explicar algumas coisas agora, mas de uma forma bem simples. Lá eu explico sobre Ifá especificamente, aqui é sobre uma outra coisa, como é o conceito que ele apresenta neste livro especificamente. O que eu quero dizer sobre este livro aqui? Entre as divindades do povo Yorubá, existe uma divindade chamada Orunmila. Orunmila, ele é um orixá. Ifá é o nome do culto para essa divindade. Então existe a divindade Orunmila, assim como outras tantas divindades, como Xangô, Oxum, Iemonjá, Oxalá. Cada divindade possui seus sacerdotes, seus dogmas, seus oráculos, seu grupo de adeptos. Então cada divindade é como se cada divindade pudesse ter um culto próprio e poderia vir a ter um nome desse culto. Não tem problema aqui. Ifá é o nome do culto para Orunmila. E aí, dentro de Ifá, existe uma série de coisas que fazem parte do universo de Ifá especificamente. E dentro de Ifá, existe os Odus. Mas são os Odus pela ótica de Ifá. Então, Odu não é uma coisa do Ifá. Odu é uma coisa do universo Yorubá, porque a palavra Odu significa cabaça, como eu disse lá na palavra. Uma cabaça grande o suficiente, uma cabaça gigante, que você pode colocar tudo lá dentro. Você pode usar como transporte ou como método de organização de conteúdo. Por isso, as lendas e as lições estão dentro de Odus.
porque são uma forma de você colocar as coisas dentro, então você organiza aquilo da forma que lhe convém. Pois bem, Odu é isso, e os Odus, em muitos oráculos iorubás, eles utilizam-se Odus para armazenar ou para acessar o grupo de histórias ou lições ou recomendações. Então, no jogo de Búzios, que geralmente é um jogo ligado ao oráculo dos orixás, então orixás como Xangô, não são todos os orixás que utilizam Búzios. Então Xangô usa Búzios, Iemoja usa Búzios, Oxalá usa Búzios. Então vários orixás utilizam Búzios como método oracular. Assim como outros orixás usam outros métodos, não é único um único. Ifá usa outros métodos oraculares, que para algumas famílias também usa-se Búzios. Só que, quando se manifesta um Búzio, então você sacraliza 21 Búzios, 16 você usa para jogar, você chacoalha os Búzios, abre. Os que caem para cima a gente chama como aberto, os que caem para baixo a gente chama como fechado. Então o Odu que se manifesta é a soma de você conta todos os que estão para cima e os que estão para baixo também, e aí é o símbolo de um Odu, como nessa foto. Então esse aqui é um Odu. Essa foto, esse aqui também é outro Odu. Certo? Bom, explicado esse contexto, no jogo de Búzios, a organização dos Odus são diferentes. Então, por exemplo, quando cai 15 Búzios para baixo e um para cima, chama-se Okara. Quando cai 2 Búzios para cima e 14 para baixo, chama-se Edioko. Então, essas várias quedas, então essas organizações de quedas, pode mudar um nome ao outro, mas a estrutura dessa ótica é a mesma. Como 8 Búzios para cima e 8 para baixo, cai Ediobê. No jogo desse livro, então esse livro ele apresenta o jogo de Búzios indo para um outro assunto. Por quê? Porque dentro do Ifá, quando você organiza os Odus no método do Ifá, o primeiro Odu que se manifestou é Ediobê, o segundo Oyekomedi, e assim vai indo. Nessa ótica, ele coloca que então um búzio para cima e 15 para baixo não é Okara, e sim Ediobê. Veja, mesmo nas famílias de Ifá que utiliza-se búzios, um búzio aberto não é Ediobê. Mesmo nas famílias de Ifá que utiliza-se búzio, um búzio aberto ainda é Okara. Só que o Ediobê no Ifá, mesmo que ele seja o primeiro, ele tem um conjunto de histórias. O Ediobê no jogo de Búzios tem outro conjunto de histórias. Então é como se fosse o Odu, tem o mesmo nome, mas lembrando, Odu é uma cabaça de organização de conhecimento. Então, para ficar mais claro, a cabaça tem o mesmo nome, Ediobê, mas dentro do Ifá, os conhecimentos que tem ali dentro são as histórias, as explicações, as proibições, as recomendações, é uma. No jogo do Eri de Logum, que é o jogo de 6 búzios, o Ediobê, que é com 8 para cima e 8 para baixo, tem outras histórias, tem outros contextos, tem outras informações, tem outras tantas mil coisas. Então eles não são a mesma coisa, por mais que tenham o mesmo nome, tá? Quem está um pouquinho mais tempo no Candomblé, ou na Umbanda, ou no Ifá, tem uma sensação que constantemente nós estamos buscando por uma certa legitimidade, uma certa autoridade. Porque, querendo ou não, autoridade é sinônimo de poder, né? Então, se eu tenho algum conhecimento que ninguém tem, ou eu apresento uma solução nova, todo mundo
compra ou todo mundo se interessa. Constantemente a gente vê assuntos novos surgindo e muita gente se interessando por esses assuntos, tá? Quem está mais de uns 3 anos já consegue perceber essas ondas de assuntos, principalmente na internet. Então surge um assunto, e esse assunto viraliza, todo mundo começa a ver livros, começa a ver palestras, começa a ver lives e conteúdos sobre esse assunto, enfim. E teve uma época, há uns anos atrás, que essa época se perpetua e está ganhando cada vez mais força, mas agora por outros motivos, que muita gente, para melhorar a sua Umbanda, ou melhorar o seu Candomblé, foram pro Ifá. Então migraram pro universo de Ifá, porque o Ifá é mais antigo do que o Candomblé, o Ifá é mais antigo do que a Umbanda no Brasil. Então o Ifá é o culto tradicional, é o culto original, né? Então vou pro Ifá, aprendo as coisas, venho pra cá, agora eu consigo ensinar você a tocar a sua Umbanda, eu consigo ensinar você a cultuar o Candomblé, eu consigo ensinar você sobre o orixá, e esquece completamente aquela ótica que eu falei de como o Candomblé se forma no Brasil, lembra? Então, a sensação que nós temos ao deparar com alguns tipos de conteúdo é essa, de que é mais uma pessoa querendo um espaço ou transmitir uma verdade nova para um culto que ele foi construído sem essa verdade porque para ele não precisava. Então, olhando para uma ótica, é como se, assim, a ótica que nós vamos ter dos orixás, ou as óticas que nós vamos ter do mundo espiritual, ela sempre será aliada ao contexto que você está inserido. Então é como se eu fosse esse óculos. Se eu estiver dentro da Umbanda, quando eu coloco esse óculos aqui, então eu vou olhar para o mundo espiritual, vou olhar para os deuses, vou olhar para Deus, eu vou olhar para as divindades com a ótica da Umbanda. Se eu trocar de óculos e colocar um outro, então eu vou colocar o mesmo, e vai ser o Candomblé, então eu vou olhar para o mundo com a ótica do Candomblé. Se eu querer explicar a Umbanda pela ótica do Candomblé, eu vou ter... o meu lugar de fala sempre irá vir de alguém que está no Candomblé falando da Umbanda, alguém que está no Candomblé falando das outras religiões. Então, se eu trago um conteúdo de Ifá, um conteúdo nigeriano, e tento encaixar dentro da Umbanda, tento encaixar dentro do Candomblé, eu estou sendo ingrato com ambos. Eu estou sendo ingrato com o culto original que eu estou partindo e com o culto para onde eu estou indo. Porque esse culto ele já existe, ele já é autossuficiente. Assim como esse culto também já existe, já é autossuficiente. Essa junção entre os dois, ela tende a ser mais problemática do que honesta. Tá? Para finalizar, eu vou ler a contracapa do livro, que vai abordar um pouco desses detalhes. Me acompanha? Ifá, Senhor do Destino. De acordo com a tradição iorubá, Ifá é um orixá muito importante, pois era chamado periodicamente por Olodumare, para que, com sua sabedoria, consertasse o mundo. Para os iorubás, Ifá é quem conhece com profundidade a alma humana, a nossa vida e o que viemos fazer neste mundo. Ele é também o único meio de se chegar aos orixás e obter suas bênçãos. É por meio da adivinação de Ifá que podemos saber o que desejam os orixás. Como devemos nos comportar e ainda como nos proteger das forças maléficas. Esta obra pretende mostrar aos praticantes do culto de origem africana a importância de Ifá na Nigéria, no Benin, no Togo e em Cuba, e outros países onde a diáspora africana se faz presente. Aqui resume um pouco do que eu disse ao longo do vídeo, ou já mostra algumas coisas. Eu não vou nem falar sobre as grafias erradas que estavam na contracapa, mas, por exemplo, Ifá é quem conhece com profundidade a alma humana. Isso de fato por causa do epíteto Eleripim. E aí eu só contei naquele aulão o porquê a gente acredita nisso. Então veja, então existe aqui um fundinho de verdade pela ótica do Ifá. Mas depois, ele também é o único meio de se chegar aos orixás.
Então isso dá a entender que você só acessa os orixás através de Ifá, sendo que Ifá é um dos cultos. Tem muito culto, tem muitas famílias que não fazem parte de Ifá e ainda se cultuam orixás. É por meio da divinação de Ifá que podemos saber o que os orixás querem, como devemos nos comportar e ainda nos proteger das forças maléficas. Enfim, espero que tenha ficado claro tudo isso. Então, esse livro de Ifá, ele tá numa editora relativamente grande, ele tá na sua terceira edição, pelo menos essa edição, não sei se já teve outras depois. Tem revisão e é um livro que eu não recomendo, tá? Espero que essa resenha tenha sido honesta. Não tente aprender Ifá por aqui. Ele não está te ensinando Ifá. Ele está ensinando um híbrido entre dois cultos, com duas óticas, um esforço para amarrar todas elas através de uma opinião própria. Eu acho que isso não é muito bacana.